Michael Bevere é acusado de 5 acusações de homicídio pelo crime que aconteceu dentro de sua casa em 2015. Craig Price é um indivíduo violento. Ele é um indivíduo muito violento. Prepare-se enquanto mergulhamos no reino assombroso do crime, onde a idade não é uma barreira, uma formação que prova que o mal pode espreitar mesmo nos lugares mais inesperados, nas formas mais inesperadas. Aqui estão os 5 assassinos em série mais jovens da história. Número 1. Eric Smith. Nascido em 22 de janeiro de 1980, ficou famoso por cometer um crime horrível. Com apenas 13 anos, Smith tirou brutalmente a vida de um menino de 4 anos chamado Derek Hobb no condado de Selby, Nova York, em 1993. Este trágico evento chocou a comunidade e levantou questões profundas sobre a capacidade de violência na adolescência e as complexidades da justiça criminal juvenil naquele fatídico dia. Eric Smith encontrou Derek Hobb caminhando sozinho para um acampamento de verão. Aproveitando a oportunidade, Smith atraiu o garoto para uma área arborizada e isolada. Lá ele submeteu Derek a um ataque cruel. A prolongada brutalidade do crime abalou a comunidade local. Seu óculos achado permitiu que a polícia o tornasse como principal suspeito. Ele foi preso pouco depois e rapidamente confessou o crime. A sessão de confissão de Smith, juntamente com provas forenses substanciais, não deixou dúvidas sobre sua culpa na época do crime. Smith tinha apenas 13 anos de idade. Sua pouca idade provocou um intenso escrutínio do crime. Sistema de justiça juvenil. Todos queriam saber se uma criança da idade de Smith era capaz de compreender plenamente a gravidade de suas ações. Era a decisão certa de mantê-lo nos mesmos padrões que os adultos infratores tendem a se tornar o ponto focal do processo legal. Após um longo julgamento, Smith foi considerado culpado e acusado de segundo grau. Seu advogado de defesa argumentou que ele deveria ser julgado como um jovem. No entanto, o tribunal decidiu que ele era adulto devido à gravidade de seu crime. Smith recebeu uma sentença de 9 anos de prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional. Após cumprir 28 anos de prisão, Smith foi divulgado. Vários detalhes importantes sobre o caso foram revelados quando o avô de Smith foi entrevistado. Seu avô ecoou as palavras de Eric dizendo: "Eu vi o garoto loiro, e eu queria machucá-lo." Seu avô-pai ficou chocado com o crime de seu neto, assim como o resto do mundo. O caso de Smith desde então gerou debate sobre a eficácia da reabilitação e a punição apropriada para menores infratores. Alguns argumentam que adolescentes com seus cérebros em desenvolvimento e potencial de mudança devem ter uma chance de reabilitação e eventual reintegração na sociedade. Número 2. Craig Price. Também conhecido como Slasher de Warwick, é um criminoso em série condenado que tirou muitas vidas, que ganhou popularidade pelos crimes arrepiantes que cometeu em Warwick. Durante o final dos anos 1980, os crimes de Price e as circunstâncias em torno de seu caso continuam a cativar a atenção do público e levantar questões sobre a natureza do mal e as complexidades do sistema de justiça criminal. Craig Price nasceu em 11 de outubro de 1973. Suas tendências violentas tornaram-se evidentes em uma idade precoce, quando ele começou a se envolver em crueldade animal e exibir comportamento agressivo. No entanto, foi apenas em 1987, com apenas 13 anos, que Price embarcou em uma onda de agressões brutais que chocaram a comunidade. A primeira vítima foi Rebecca Spencer, uma mulher de 27 anos que ele encontrou enquanto ela corria perto de sua casa, invadiu sua casa, a atacou e a deixou o corpo sem vida. Menos de um ano depois, ele atingiu novamente, desta vez visando um casal do bairro. John Eaton e suas 2 filhas, Jennifer e Melissa, invadiram sua casa agredindo brutalmente as 3 vítimas. A comunidade de Warwick foi tomada de medo. Já que o criminoso permanecia foragido, eventualmente a suspeita recaiu sobre Craig Price, que tinha um histórico de comportamento violento e já havia se envolvido com a polícia. 1989.
Depois que uma testemunha apresentou informações incriminatórias e ele acabou confessando os crimes, o aspecto chocante dos crimes de Price reside não apenas em sua brutalidade, mas também em sua idade. Na época de seu cometimento, com apenas 15 anos de idade, Price se tornou um dos criminosos seriais mais jovens da história americana. Esse fato provocou o debate sobre a natureza da violência juvenil e a resposta apropriada do sistema de justiça criminal devido à sua idade. Price foi inicialmente condenado como um jovem e sentenciado a cumprir pena em um centro de detenção juvenil até seu aniversário de 21 anos. No entanto, suas tendências violentas persistiram enquanto estava sob custódia e ele agrediu colegas de prisão, tirando a vida de um. Isso levou a uma reavaliação de seu caso, e em 1992 Price foi condenado e sentenciado a uma longa pena de prisão durante todo o seu encarceramento. Price permaneceu uma figura altamente controversa. Ele mostrou pouco arrependimento por seus crimes e esteve envolvido em novos incidentes violentos dentro de prison walls. Apesar do potencial de reabilitação, suas ações e comportamento levantaram dúvidas sobre a possibilidade de sua eventual libertação. Craig Price felizmente permanece encarcerado em uma prisão de Rhode Island cumprindo as punições por seus crimes. Número 3. Michael Hernandez. Michael Hernandez nasceu em fevereiro de 1988 em Miami, Flórida. Crescendo, ele parecia ser um inteligente e bem comportado criança conhecida por suas habilidades acadêmicas excepcionais. No entanto, por trás da fachada da normalidade, havia questões subjacentes que mais tarde contribuiriam para um crime horrível. Em 2004, aos 14 anos, Hernandez cometeu um crime brutal que chocou a nação. Ele atraiu seu colega Jamie Goff para uma barraca de banheiro na Southwell Middle School, em Miami. Lá, Hernandez começou a agredir Goff com uma faca, acabando por tirar sua vida. O estado horrível do crime e a pouca idade da vítima e do autor causaram ondas de choque pela comunidade. O motivo por trás do crime de Hernandez tem sido objeto de especulações e análises. Alguns relatos sugerem que ele era profundamente fascinado por criminosos em série e pesquisava regularmente suas vidas e métodos. Além disso, descobriu-se que ele mantinha um diário cheio de escritos perturbadores e desenhos retratando a violência. Esses elementos, combinados com um desejo de notoriedade, possivelmente contribuíram. Ao decidir cometer um ato tão hediondo após sua prisão, Hernandez enfrentou um julgamento que começou em 2008. A acusação apresentou provas convincentes, incluindo imagens de vigilância e depoimentos de colegas de classe que estabeleceram a premeditação de Hernandez e o cálculo. Hernandez foi julgado como adulto, o que gerou um debate significativo sobre a punição apropriada para menores infratores. Em 2008, o tribunal considerou Hernandez culpado de primeiro grau. O jovem criminoso foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Lágrimas brotaram em seus olhos quando ouviu a terrível sentença. Esta sentença refletia a gravidade de seu crime e o juiz estava bastante convencido de que ele representava uma ameaça significativa para a sociedade. A decisão de dar uma sentença de prisão perpétua a um adolescente infrator foi bastante controversa. Chamou a atenção para os desafios enfrentados pelo sistema de justiça juvenil, o potencial de reabilitação e o equilíbrio adequado entre punição e redenção. Desde sua condenação, Hernandez fez várias tentativas de apelar de sua sentença e obtê-la anulada. Ele argumentou que sua idade deveria ser tomada. Em 2021, aos 31 anos, faleceu atrás das grades. De acordo com a autópsia, Hernandez era obeso mórbido com 5 pés e 285 quilos, e tinha disritmia cardíaca. O caso de Michael Hernandez destaca as trágicas consequências de problemas de saúde mental não tratados e os perigos potenciais da exposição à mídia violenta. Número 4. James Fairweather. James Fairweather, melhor conhecido como o assassino de Colchester, nascido em 1999, Fairweather se tornou um dos criminosos em série mais jovens condenados no Reino Unido, lançando luz sobre a assustadora capacidade de violência em adolescentes. O capítulo sombrio da vida de Fairweather, desdobrado em Colchester, entre março e junho de 2014,
quando tinha apenas 15 anos de idade. Durante esse período, ele embarcou em uma terrível onda de crimes que tirou a vida de 2 indivíduos inocentes. A primeira vítima foi James Atfield, um homem de 33 anos que sofria de danos cerebrais e era conhecido por passar um tempo nos parques da cidade. Alvo de um ataque selvagem, atacando-o brutalmente com uma faca mais de 100 vezes na manhã seguinte, um transeunte horrorizado descobriu o corpo sem vida de Atfield, enviando ondas de choque pela comunidade. Apenas 2 meses depois, voltou a atacar, selecionando outra vítima desavisada. Desta vez seu alvo era Naida Al-Mania, uma estudante de 31 anos da Arábia Saudita que estava simplesmente caminhando para a Universidade de Essex. Fairweather a emboscou, a agrediu usando uma faca e a deixou morrer no caminho. A série de crimes brutais levou Colchester a um estado de medo e pânico, enquanto os moradores lutavam com uma percepção aterrorizante de que um jovem adolescente aparentemente despretensioso poderia cometer atos tão hediondos, que a polícia trabalhou incansavelmente para prender o criminoso, não deixou pedra sobre pedra em sua investigação em uma reviravolta do destino. A captura de Fairweather veio como resultado de suas próprias bravatas e ameaças feitas a um amigo alarmado por suas declarações perturbadoras, levando à prisão de Fairweather em junho de 2014. Durante interrogatório policial, Fairweather confessou seus crimes, cimentando ainda mais sua culpa. Ele disse que ouviu vozes que lhe disseram para fazer um sacrifício. Em 2015, Fairweather foi julgado e foi condenado por 2 acusações. O juiz reconheceu a gravidade e brutalidade de suas ações, e recebeu uma sentença de 27 anos. O tribunal reconheceu que ele representava um risco significativo para o público, um lembrete arrepiante das capacidades destrutivas à espreita dentro de um indivíduo assim. Número 5. Edmund Kemper. Também conhecido como Coed Killer, é um criminoso em série americano que cometeu uma série de crimes horríveis na década de 1970. Seus atos chocantes de violência e a natureza arrepiante de seus crimes o tornaram um dos criminosos em série mais conhecidos e estudados da história. Nascido em 1948 em Burbank, Califórnia, Kemper exibiu comportamento perturbador desde jovem. Ele teve um relacionamento perturbado com seus pais, particularmente sua mãe, em relação a quem ele tinha um profundo ressentimento. A infância de Kemper foi marcada por fantasias violentas, tortura e tirar a vida de animais, que muitas vezes são vistos como sinais de alerta de tendências violentas futuras. A onda de crimes de Kemper começou em 1964, quando ele tinha apenas 15 anos, tirou a vida de ambos os seus avós, atirar em sua avó e atacou seu avô com uma faca. Kemper mais tarde afirmou que esses atos foram devido ao seu desejo de ver como era tirar a vida de alguém, e ter controle sobre a vida e a morte. Depois de passar anos em uma instituição psiquiátrica, Kemper foi libertado em 1969. Apesar das preocupações levantadas por psiquiatras sobre seu potencial de violência trágicas, seus temores eram justificados, pois Kemper viria a cometer uma série de crimes brutais no início da década de 1970. Suas vítimas eram principalmente mulheres jovens, ganhando o apelido de Coed Killer. Kemper costumava pegar carona em estudantes universitários, levando-os para locais isolados, onde ele os estrangulava e desmembrava. A sequência violenta de Kemper aumentou e ele tirou a própria vida. Mãe e amiga em 1973. Ele decapitou sua mãe e realizou atos perturbadores com seu corpo antes de descartá-lo depois. Disso ele se entregou à polícia, confessando a série de crimes horripilantes que assolaram a Califórnia. Em 1973, Kemper foi considerado culpado de 8 acusações de primeiro grau. Ele recebeu uma punição de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, apesar de seus crimes hediondos. Kemper tem sido um assunto intrigante para pesquisadores e psicólogos devido a seu alto nível de inteligência e natureza articulada ao longo de seu tempo na prisão. Kemper cooperou com especialistas em perfis psicológicos e criminais, fornecendo insights sobre sua mente e as motivações por trás de seus crimes. Seu caso contribuiu para nossa compreensão de criminosos em série.
que você achou? Deixe seu comentário se quiser que a gente faça a segunda parte desse serial. Deixe seu like e se inscreva se não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo.